Oi, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei o horário que vocês vão estar vendo o vídeo. Tô gravando nossa aula, né? O resto dela aí, porque a internet estava ruim na sexta-feira. Então, teve gente que pediu para voltar, né, na lei de Fourier. Então, só explicando um pouquinho, né? A gente viu que condução, a lei referida é a lei de Fourier, né? Uma lei extremamente importante, vamos estudar muito nela. E quando a gente fala de condução, a gente fala de contato, né? A transferência de calor que se dá por contato. Igual, por exemplo, se eu tenho uma chapa fria e uma que tem uma temperatura maior, elas vão trocar calor se elas estiverem em contato, né? Por condução. A parede de um forno, né? Que eu até desenhei aqui, vai trocar calor por condução, né? E aí a gente viu o fluxo térmico e a taxa. Lembrando que o fluxo é em função da área, então é watts por metro ao quadrado, né? E a taxa, eu vou ter a área na minha fórmula, né? Então, a taxa vai ser o fluxo vezes a área. Ou seja, eu poderia até melhorar isso aqui, né? Que a taxa, ela seria menos K vezes a área dt dx, né? A área, ela entra aí na minha equação quando eu quero a taxa e a unidade aqui é watts, né? É extremamente importante a gente saber diferenciar, né, o fluxo da taxa. Então, lembrando, o fluxo eu não tenho a área, eu acho minha unidade em função da área. E a taxa, a gente coloca a área na equação, correto? E aí, o outro modo de transferência de calor que estava preparado para a aula era convecção, né? A gente viu muito convecção na primeira aula, demos alguns exemplos, né? Como brisa marítima, brisa terrestre, a questão de quando a gente queima a mão, por que a gente sopra, né? Ou quando o alimento está quente, que a gente forma as correntes convectivas, né? É quando a gente tem uma superfície quente, né? E a gente tem um fluido. Esse fluido ele pode estar estacionário ou ele pode estar em movimento forçado, que aí a gente diferencia convecção forçada de convecção natural, correto? Então, para a gente entender melhor como que se forma a convecção, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Onde que eu teria uma superfície quente, né? E eu teria um fluido aqui passando, poderia ser o ar, né? A gente poderia similar, como por exemplo, a superfície quente seria a temperatura da nossa pele, né, que está aí a 36 graus, e o ar ambiente que está em volta da gente. A todo momento a gente perde calor por convecção, né? A gente tem condução, convecção e radiação. Mas esse calor que a gente perde, né, na superfície da pele, quando está ventando, ou mesmo quando não está ventando, atualmente agora, ó, eu tô perdendo calor na minha mão por convecção, né? A superfície da minha pele, aqui eu tenho o ar passando, a gente está perdendo por convecção. A pele está 36 graus, o ar está mais ou menos 25, 30 graus, que seja, correto? E como se forma, né, essas correntes convectivas que a gente fala, né? A gente vai lembrar lá da mecânica dos fluidos, onde que a gente tinha a camada dinâmica, né, que a gente fala, a camada limite hidrodinâmica, né? A gente lembra que, por exemplo, nesse ponto aqui, a primeira moléculazinha de ar que está em contato com a superfície da minha mão, a gente fala que a velocidade dela é zero, né? Então, considerando uma velocidade, eu teria que é zero. À medida que meu escoamento vai entrando para dentro do meu escoamento, a gente vai aumentando essa velocidade, né? Que a gente chama aí o que forma, lá na mecânica dos fluidos que vocês viram, a camada limite hidrodinâmica, né? Vocês viram muito isso em escoamento e mecânica dos fluidos. Hidrodinâmica. Escrevi errado aqui, gente, faltou um M. Hidrodinâmica, certo? Então, o que acontece? Esse aqui tem velocidade zero. À medida que a gente vai entrando para dentro do meu escoamento, a nossa velocidade vai o quê? Vai aumentando, né? E Y aqui, né, tá em direção ao meu escoamento, em direção ao fluido que tá passando aqui pra gente, né? E como que isso é levado para a área térmica? É da mesma forma, é similar, porém a camada limite que forma, ela é como se fosse inversa, né? Esse aqui eu vou ter que vai ser minha camada limite térmica, que a gente chama, né? E aí eu vou explicar ela para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, camada limite térmica. Ela é meio que o inverso da camada limite hidrodinâmica, né? A hidrodinâmica, a velocidade vai aumentando, diferente de zero, né? Eu até coloquei aqui para vocês, ó. À medida que y é diferente de zero, a velocidade que é u também é diferente de zero. Passa para cá que não estava dando para ver. Agora, aqui na transferência de calor, o que acontece é o seguinte, essa superfície aqui é a que está mais quente, né? Então, à medida que eu vou caminhando para dentro do meu escoamento, a temperatura ela vai caindo,
né? A gente observa aqui, ó, se esse for o eixo da temperatura, a temperatura vai diminuindo. Por quê? Essa moléculazinha que tá mais quente vai se chocar com a molécula de ar aqui, que tá mais fria. Essa aqui, por consequência, vai chocar com essa aqui, que tá um pouco mais fria ainda. E essa aqui vai se chocar com essa aqui, que tá mais fria ainda. Até a gente entrar para dentro do escoamento. Então, o que acontece com a camada de limite térmico é que ela vai diminuindo, né? A temperatura ela é decrescente para dentro da nossa camada. E isso a gente forma as correntes convectivas que a gente fala, correto? E aí a gente chama a temperatura do meu fluido, né? Que no caso eu falei que o fluido frio, por exemplo, poderia ser o ar, né? De T infinito. E a temperatura TS, a temperatura da superfície que está trocando calor, né? Por convecção. E, além disso, a gente fala que a convecção, ela é feita por dois momentos, né? A gente fala que ela é feita pela difusão, né? Que vem, a gente vai lembrar aí lá da condução, que é a mesma coisa, difusão ou condução, mas pela advecção, né? Essas duas parcelas somadas juntos, né? É o que a gente fala que forma a convecção. Por que isso, pessoal? Porque quando a primeira moléculazinha de ar que encosta na pele, a gente tem um contato, né? A gente tem que a velocidade é zero e aí a gente tem um contato. Então, a gente chama essa primeira camada superficial, né, de difusão. Primeira molécula que eu tenho que tá encostando na minha pele, né? Onde que eu chamei aqui de superfície quente. À medida que a gente vai caminhando, eu vou tendo velocidade, né? A velocidade aqui, ela vai sendo diferente de zero. Quando ela é diferente de zero, esse movimento, porque aí o ar já tem movimento, ele não está em contato, a gente chama de advecção, né? E o somatório da primeira camada que tem contato com a pele, aonde que a velocidade é zero, mais as superiores, né? As demais para cima, onde que já tem a velocidade diferente de zero, a gente chama de advecção. E o conjunto me forma um movimento macroscópico, né? Que é o contrário lá da condução, que é microscópio, a gente chama de convecção, né? Até coloquei aqui para vocês, ó, difusão mais advecção dá o nome do modo de transferência de calor que a gente chama de convecção. Correto, pessoal? E aí, a gente tem a convecção forçada e a convecção natural, né? A convecção forçada, como a gente já conversou, é causada por meios externos, como, por exemplo, o ventilador, né? Onde que eu tenho que pagar para que essa condução, para que essa convecção ocorra, né? A gente tem aí a ventoinha, né? Do computador, que a gente citou também na aula passada, né? Eu tô pagando energia para que a ventoinha possa funcionar, né? Exaustores, em gerais, né? A gente tem convecção forçada, né? Ar-condicionado, a gente tem também convecção forçada. Então, tudo que a gente paga uma energia para que a convecção ocorra, né? Ou que a gente possa acelerar ela, ou que ela possa acontecer, né? A gente fala que a gente tem convecção forçada. O ventilador, a gente tem a sensação que está mais frio, né? Digamos, nem é que tá mais frio, mas que a nossa perda de calor ela é acelerada porque eu tenho uma convecção forçada, né? O movimento do ar, a gente até falou isso na aula passada, ele é forçado, ele faz com que a partícula mais fria desça, troca calor com a sua superfície, ela diminui, ela aumenta o volume, diminui a densidade, sobe e dá lugar à partícula mais fria descer. E aí esse movimento vai se repetindo, formando as correntes convectivas, né? E aí a gente tem a natural, né? Que é causada por forças de empuxo, devido a esse movimento que eu expliquei agora, né? Só que aí ele não vai ser forçado, né? Eu não faço isso de forma que ele aconteça que eu tenho que pagar. Aqui a gente não paga na natural. O exemplo que eu dei da gente trocando calor com ar agora, né? Nesse exato momento, tô perdendo calor por convecção na minha pele, na superfície da minha pele aqui, ele é uma convecção natural. Então, posso falar aí, por exemplo, o corpo humano, né, trocando calor na superfície da pele. A gente pode ter, por exemplo, o vento, né, água corrente, qualquer escoamento de água corrente que eu tiver, por exemplo, num lago, num rio, né, que essa água estiver escorrendo naturalmente, eu tenho convecção que natural, né? Brisa marítima, brisa terrestre, né? Vamos colocar aqui. Todos são exemplos de convecção que natural, onde que eu não pago, eu não preciso fazer nada para que ela aconteça espontaneamente, né? Terrestre. Combinado, pessoal? Então, coloquei aí alguns exemplos, né?
E aí, em resumo, é a transferência de calor que ocorre no interior de um fluido devido aos efeitos combinados de condução e do escoamento global, né? Condução, que é a primeira camada, né, que tem contato com aquela superfície que eu estou analisando, que é a difusão, aonde que a velocidade é zero, e o escoamento global. Coloquei aqui para vocês, tá? E aí a gente vai ver que com cada modo de transferência de calor, a gente tem uma lei. Então, com a condução, a gente tinha a lei de resfriamento de Newton, né? A lei de Fourier, desculpa. Com convecção aqui agora, a gente vai ter a lei de resfriamento de Newton, né? Então, eu coloquei a lei de resfriamento de Newton para vocês. O H é o coeficiente convectivo, né? A gente coloca H infinito, T, temperatura da superfície, menos o T infinito, que é a temperatura do seu escoamento, né? Do seu fluido, que seja o ar, que seja a água, que seja o óleo, independentemente. Essa unidade que está aqui, como tem duas aspas, ela é o quê? É o fluxo térmico, né? Por convecção, né? Então, a unidade é watts por metro ao quadrado, em função da área, né? Então, toda vez que tiver aspas e eu não tiver área na minha fórmula, eu tô achando o fluxo térmico. A gente conversou sobre isso também quando a gente falou de condução. Isso é extremamente importante você saber, né? Então, aqui eu tenho o T infinito, que é a temperatura do fluido, né? A gente tem o H infinito, que é o coeficiente convectivo, e isso a gente conversou bastante também no primeiro dia de aula, né? O que a gente falou? Que quando eu tenho o meu fluido, ele é líquido como a água, esse cara aqui, ele é bem maior do que o ar, né? O ar, normalmente, se eu não estiver ventando nem nada, igual agora, ele vai variar entre 5 e 10. Se eu pulasse uma piscina de água quente, esse cara aqui, ele estaria na casa de 1000, né? Então, de 5 em 10 para 1000, essa multiplicação aqui vai ficar muito maior. Eu até brinquei com vocês, né? Até brinquei, acho que foi com a Rafaela, né? Você prefere ficar no ar ou você prefere ficar numa piscina que esteja 10 graus ou no ar que esteja zero, né? Se a minha temperatura da superfície é 36, então se a gente faz 36 menos zero, vai dar 36, mas o coeficiente convectivo é 10, né? Então eu teria 360. Então eu estaria perdendo aí 360 watts por metro ao quadrado, né? Por área superficial do meu corpo. Agora, se eu tô na piscina, né? Então seria 36 menos 10, eu teria 26, né? Mas esse cara é 1000, né? Então seria 26 vezes 1000, em vez de 360, vai me dar aí 2.600, pessoal. Então, 2.600 para 360 é muito maior. Então, a taxa de perda de calor seria muito maior se eu pulasse na piscina. Mesmo a temperatura da piscina sendo 10 graus, ao invés de 0 graus. Porque esse cara aqui, ele é maior. E aí justifica que eu brinquei com vocês. Por que a gente descongela a água, descongela a carne, por exemplo? A gente usa o banho-maria, né? Às vezes até água corrente. Quando a gente queima, a gente corre e coloca a nossa mão debaixo da torneira, né? Porque além da torneira, a água, ela tá em movimento, aí esse cara vai aumentar, né? Quanto maior a velocidade também do meu fluido tá, maior é esse cara. Tanto é que em dia que tá ventando, apesar do coeficiente do ar ser 5 a 10, né, que eu falei pra você, quando tá ventando, esse cara pode chegar a 50, 60, 70, né? Às vezes até 100, se tiver com muito vento, né? Porque isso influencia também. E a unidade dele é watts por metro ao quadrado vezes Kelvin, correto? E aí eu coloquei 2 exercícios pra gente tentar fazer. Vou achar eles aqui. Me dá só um minutinho para eu poder achar. Aqui, ó, o primeiro é esse aqui, né? Que eu coloquei pra gente fazer. É um exercício bem tranquilinho, né? Pra gente começar a fazer mesmo e entender os exercícios. Então, ele falou o seguinte: a parede de um forno industrial é construída uma espessura de 200 milímetros. Então, vou colocar a espessura aqui, né? Já vou passar para metro. Cuja condutividade térmica, então, cujo meu K é 1,95 watts por metro vezes Kelvin. Medida efetuada ao longo da operação revela regime estacionário, então uma das condições já é regime estacionário, né? Revelam as temperaturas, né? Então, vou colocar T1 e T2 aí de 1.400 Kelvin para 1.100 Kelvin. Nas paredes internas e externas, respectivamente. Ele pediu para a gente determinar o fluxo, então, ele quer a taxa, né, que é o Q ponto, e quer o fluxo, né, que é com 2 aspas, né? Então, aqui a unidade vai ser watts, que é a taxa, e aqui vai ser o fluxo. Coloquei aqui para vocês. E a área, ele já me deu que vale 0,5
vezes 1,5. Vou ter que fazer essa conta aqui. Deixa eu pegar minha calculadora pra gente fazer. Então, vai dar 0,6 metro ao quadrado, correto? Então, pra gente esboçar o problema, eu vou colocar minha parede, né? Então, eu tenho T1 e tenho T2, né? A gente tem espessura aqui, que é o L, que ele já me falou, né? Primeira coisa, a gente tem que identificar para que lado que tá a taxa de transferência de calor, né? Se a gente olhar, essa temperatura é maior que essa. Então, T1 é maior do que a T2. Então, o sentido do meu fluxo, da minha taxa, vai ser para a direita, meu Q de X, né? Coloquei aqui para vocês, isso aqui é a minha parede, correto? E aí, pessoal, o seguinte, a gente tem que fazer as considerações. Aqui ele já me falou que é regime estacionário, RE, que eu gosto de falar, né? Como eu estou analisando apenas em uma direção, ele me deu somente as temperaturas em T1 e T2, né? Como se eu não precisasse considerar os outros. Uma outra consideração que a gente tem que fazer, que ele é unidimensional, né? Estou considerando aí meu problema unidimensional apenas na direção X, correto? E uma outra que a gente vai ter que fazer, uma outra consideração, é propriedades constantes. Por quê? Provavelmente eu vou ter que usar esse K, que é a condutividade térmica, né? E ele é em função aí da temperatura, né? Ele tem a unidade de temperatura nele. Então, para a gente não entrar com ele para dentro da nossa integral, como a gente tinha falado, eu vou considerar propriedades, né, constantes, porque eu vou usar o K, né? E o modo de transferência de calor, que a gente sabe que vai ter no interior dessa parede, né, um sólido maciço, vai ser o quê? Condução. Eu tenho até convecção externa, mas o que está me importando é de T1 para T2, então eu vou ter condução. Então, se a gente escrevesse a lei, né, de Fourier para condução, eu teria menos K vezes a área dt dx, né? E o fluxo seria menos K, aí eu não multiplico pela área dt dx, né? Como é unidimensional, estou considerando regime estacionário, propriedades constantes e linear, eu vou ter que essa derivada vai ficar menos K vezes a área ΔT, né, sobre L, que é o meu comprimento, né, a minha espessura que eu tenho da minha parede. E aqui, então, vai ser menos K ΔT sobre L. E aí é só a gente resolver, né, bem basiquinho o problema. Então, vai ser 1,95 vezes a área, que é 0,6, o ΔT, lembrando do menos da fórmula, por que que tem esse menos aqui? Porque meu ΔT, ele sempre vai ser negativo. Ele sempre vai ser do maior para o menor, então meu T2 sempre vai ser menor do que T1. Então, vai ser 1.100 menos 1.400, né? Sobre a espessura, que é 0,2. Resolver essa conta aqui. A única diferença é que aqui não vai ter a área. Então, vai ser menos 1,95 vezes 1.100, né? Menos 1.400, né? Dividido aí por 0,2, tá? Vou fazer essa conta aqui rapidinho pra gente ver quanto que vai dar. Só um instantinho, pessoal. Depois vocês fazem aí também. O meu fluxo, ele deu mais 2,925 watts por metro ao quadrado, né? E a taxa, vou multiplicar pela área, a taxa deu 1.755 watts, tá? Então, esse é o valor da taxa e esse é o valor do fluxo. Correto, pessoal? Um exercício bem tranquilinho. Alguma dúvida? Se tiver, a gente esclarece na aula ou no grupo, tá bom? Tô parando aqui porque caso vocês queiram pausar o vídeo para copiar, tá? E aí, a gente vai fazer o último exercício, vou pegar ele aqui, tá? Que é esse aqui que eu passei, o exemplo 2 para vocês. É um exemplo também relativamente tranquilo, tá? Deixa eu só pegar uma folha pra gente poder resolvê-lo, né? Vou anotar aqui. Ele fala o seguinte: coeficiente de transferência de calor por convecção natural sobre uma chapa quente e fina na posição vertical suspensa no ar, né? Então, a minha chapa, se eu pegar ela, a gente tem que entender bem o problema, né?
Então, ela é uma chapa fininha. Vou desenhar ela aqui bem fininha. Vocês vão ficar melhor, tá, gente? Aqui a superfície até ruim pra desenhar. Tá em cima do móvel. Ela tá suspensa, né? Então, coloquei minha chapa aqui suspensa. Na posição vertical. Em repouso, pode ser determinado através da variação do tempo com a temperatura. Então, aqui eu vou ter dt de dt, variação da temperatura em relação ao tempo, né? Que é o que ele falou que pode ser determinado. Vamos ver o que mais que ele vai falar. Considerando a placa isotérmica e que a troca de calor por radiação com a vizinhança seja desprezível, ou seja, uma consideração que ele já falou é que a radiação, né? Aqui, ó, ela é desprezível, né? Então, desprezível, né? É um fato muito importante a gente considerar isso. Determina o coeficiente de convecção no instante do tempo no qual a temperatura da chapa é 25 graus, né? Então, tem muita informação importante. Então, o meu TS, que é a temperatura da chapa, é 225 graus. Outra informação importante que ele me falou, ele falou que a chapa, a placa, né, a chapa, ela é isotérmica. Ou seja, toda a área da minha chapa aqui, ela tá numa mesma temperatura. Eu não tenho que esse ponto numa temperatura, esse está nesse, esse está nesse, esse está nesse. Não. A placa como um todo, né, ela tá numa mesma temperatura. Até porque ela é fina, por isso mesmo que ele falou, né? Então, eu posso considerar a placa como um sólido que esteja numa temperatura uniforme, tá bom? E aí ele fala que a variação, né, no instante do tempo no qual a temperatura da chapa é 250 e a taxa de variação é menos 0,022 kelvins por segundo. Então, o meu dt de dt, né, é menos 0,022 kelvins por segundo. O que significa isso? Né? Que a cada segundo que passa, essa temperatura da chapa, ela decai 0,0222. Então, por exemplo, se eu quisesse saber a temperatura da chapa daqui meia hora, né? Então, ou seja, daqui... colocar aí, ou daqui 1 minuto, né, que seja, daqui 60 segundos, então ia fazer 60 vezes esse menos essa temperatura, né, a gente descobriria aí a temperatura da sua chapa, que a cada segundo que passa, ela perde isso aí. Daqui meia hora seria aí 30, né, vezes 60, menos essa temperatura, vezes 0,022 menos a temperatura, né, a gente saberia quanto que seria a temperatura da chapa daqui meia hora, 1 hora e assim por diante. Combinado? Uma coisa interessante que a gente tem que falar nesse exercício é o seguinte, eu nem acabei de ler ele, né? Mas olha quanta informação a gente já coletou, né? O que acontece? Aqui ele me deu uma taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Então, se a temperatura da minha chapa está alterando a relação ao tempo, esse regime, ele não é estacionário como outro exercício, ele vai ser um regime transiente, né? A cada segundo que passa, a temperatura da placa está mudando. Se a temperatura da placa está mudando, então meu regime é transiente, né? A cada segundo que passa, aqui não é 225 mais, vai ser 225 menos 0,022 kelvins, correto? E aqui, pessoal, não interessa se é graus ou se é kelvin, é tudo unidade de temperatura, tá? Então, aqui poderia ser graus Celsius também, vocês não precisam converter, preocupar com isso aí, não. E aí, ele, continuando, né, ele fala, considere que a temperatura do ar ambiente é 25 graus, então, o meu T infinito, né, que é do meio ambiente, ele é 25 graus. Ele me dá a área dessa chapa, fala que ela mede aí 0,3 por 0,5. Eu já posso calcular essa área, vou pegar minha calculadora aqui. Deu 0,15, tá? Que eu poderia fazer dessa forma, passando aqui para vocês verem. Tá assim, que o espaço aqui tá pequeno, tá, gente? Então, do 0,15. Ela possui, ele me deu a massa, né, como dado, 3,8 quilogramas, e o calor específico, né, de 2,77 joules por quilograma vezes Kelvin. Lembrando que na termodinâmica, a gente falava muito em CV e CP, vocês lembram? CP a gente usava muito quando estava relacionado a entalpia e CV quando energia interna. Aqui pra gente, pessoal, ele sempre vai dar um calor específico. O calor específico que ele já é ou CV ou CP. Vocês não precisam preocupar em diferenciar, porque a gente nem vai usar tabela para isso, tá? Então, vocês não precisam preocupar com isso em diferenciar se é CP ou se é CV. Agora, uma coisa extremamente importante é a unidade, né? A unidade aqui tá em joule, então a resposta que eu vou ter é em watts. Se aqui tivesse quilojoule, a resposta que eu obteria seria quilowatts,
né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? E aí, ele me pediu o coeficiente de transferência de calor, né? Ele quer saber quanto que vale o H, né? Que é o fluido. Então, aqui eu tenho um fluido, né? Que tá passando nessa chapa, né? Ele tá com a temperatura do fluido, que é o ar, no caso aí 25 graus. Ele quer que eu ache quanto que vale o coeficiente convectivo, que é o que o problema me pediu, correto? Então, eu vou tirar isso aqui para ficar melhor, né? Já que a gente esboçou o desenho aí. Então, aqui a gente já falou que, ó, radiação desprezível e regime estacionário, que é minhas considerações. Vou ter que considerar propriedades constantes também, porque lembrando, a unidade do H, do coeficiente convectivo, ele é watts por metro ao quadrado vezes Kelvin. Então, como eu tenho Kelvin aqui, sempre que eu utilizar o H ou o K, eu tenho que falar que as propriedades são constantes, né? Então, essas aqui seriam as considerações que eu teria que resolver, né? E aí fica simples da gente entender o problema, ou seja, essa placa, né, toda a superfície dela está perdendo calor por convecção. A radiação é desprezível, a chapa é fininha. Sempre que falar que a chapa é fina, gente, que o objeto é fino, que ele é delgado, a gente pode desprezar o efeito da condução. Então, não teria condução. Eu teria convecção, né, passando aqui na superfície dessa chapa, né? E aí, a lei de convecção é a lei de resfriamento de Newton. Então, eu teria aí que a taxa, né, por convecção seria o H vezes a área porque eu tô trabalhando com a taxa, temperatura da superfície menos a temperatura do fluido, correto? Se a gente analisar o Q ponto eu não tenho, o H é o que eu quero, né, incógnita do meu problema, a área eu tenho, ela vale 0,15, só que um detalhe, essa área é a área dessa superfície aqui maior, mas como a chapa está suspensa, ela vai perder calor, né? Imagina se o objeto suspenso, imagina que minha mão fosse a chapa, né? Então, eu perco calor por essa área aqui, mas eu perco calor também no verso dela, né? Porque ela está suspensa. A área das laterais eu posso desprezar, porque o próprio exercício falou que a chapa é fina. Então, na verdade, aqui seria 0,15 vezes 2, vezes a temperatura da superfície, que ele falou que é 225, né? A temperatura do seu fluido é 25, né? Só que aí você tem um problema. Eu tenho uma equação e duas incógnitas, né? E aí a gente começa a olhar, ele me deu a massa e me deu o calor específico também. E me deu o dt de dt, né? Se a gente pensar lá na termodinâmica, o que a gente viu que a gente pode aplicar por calor sensível? Ou seja, aquele que eu não tenho mudança de fase, né? Quem lembra dessa equação? Calor, né? A taxa aqui é igual a mc delta T, né? E aí a gente vai melhorar essa fórmula que eu poderia aplicar aí por calor sensível, né? Lá na termodinâmica, a gente considerava a taxa quando a gente punha vazão mássica aqui, né? Então, minha unidade era quilogramas por segundo. Agora aqui, a minha massa, ela não está alterando, a massa da placa é única. Ela não vai ser diferente, não tem alteração dela. Porém, o que acontece? Eu tenho alteração da temperatura. Então, o meu ΔT, para eu entrar com a minha unidade de segundos e obter watts por segundo, né? Porque essa fórmula aqui me daria apenas o quê? Joule ou quilojoule, né? Se eu pusesse a vazão mássica, né, com pontinho, aí ela me daria joule por segundo ou quilojoule por segundo, né? Porque a vazão mássica, lembrando, que é quilogramas por segundo, né? E só a massa seria quilogramas. Então, eu entrei com o segundo da minha fórmula. Como aqui a massa não varia, meu segundo ele entra no tempo, né? E aí fica fácil da gente resolver, né? O que vai ser essa taxa? Essa taxa, ela vai ser a massa, que é 3,8, o calor específico, que é 2.770, vezes dt de dt, que é menos 0,022 quilogramas kelvins por segundo, desculpa, né? E aí a gente vai achar que essa taxa de perda de energia vai ser menos 2.331,572 watts. Depois vocês conferem aí essa conta para mim, tá bom? E uma coisa extremamente importante é a gente entender o que acontece, né? A gente tem que essa equação aqui, ó, ela nada mais é do que a variação da minha energia interna, né? O que acontece? A energia interna é a energia das moléculas, né? A gente já fala muito nisso.
né? Então, essa chapa inicialmente, ela tinha uma energia, que é o patrimônio energético dela. As moléculas dela estavam num grau de agitação maior, que ela estava a 225 graus. Com o passar do tempo, ela vai perder calor para o meio ambiente, né? E de onde que vem essa energia que ela vai perder? Exatamente da energia interna, né? Se a gente aplicasse a primeira lei, a gente chegaria exatamente aqui, né? Que a taxa de transferência de calor é igual à variação de energia interna. Então, o que a placa está perdendo para o meio ambiente é o que ela está perdendo de energia das suas moléculas. As moléculas vão ficar menos agitadas, a temperatura vai diminuir, né? E aí, a gente vai ter um Q ponto, que é exatamente esse aqui. E aí, então, ficou fácil. Então, eu posso pegar esse Q ponto, né? Porque o que a placa perde é o que o meio ambiente recebe. É o que o ar recebe por convecção, que é um modo de transferência de calor. Então, como eu já tenho esse valor, agora eu posso pegar a lei de resfriamento de Newton, né, e substituir. Na lei de resfriamento de Newton, gente, a gente substitui em módulo, né? Eu não preciso do menos, porque isso aqui se refere ao ar, né? Isso aqui é a quantidade de energia que a placa está perdendo. Se a placa está perdendo, quem tem que receber é o ar. Vocês lembram que eu falo que é em módulo? Então, só para colocar aqui, ó, que talvez fique confuso eu falar, né? O calor deles são iguais em módulos, né? Então, isso aqui, que é o que a placa perdeu, sinal negativo, que o ar vai receber, ele é positivo, né? Então, eu vou ter que vai ser mais 231,572, substituindo. O H da placa é o que eu quero saber, né? E o resto vocês já tem, 0,15 vezes 2, né? 225 menos 25, que é o que eu coloquei aqui para vocês. E aí vocês acham o H. O meu H aqui deu 3,86, né? Que é um H relativamente razoável, né? Considerando aí que o ar está totalmente estático. Tanto é que a taxa de perda dele, né? De temperatura, DT, é bem baixinha, 0,0022, certo? Então, esse seria a resolução desse problema. Qualquer dúvida, a gente tira durante a aula também. É isso, pessoal. Muito obrigada. E vamos ver se a gente consegue ter a aula certinho, né? Se a gente não tem problema aí com a internet, né? Porque tá bem chuvoso na sexta-feira. Um abraço.